Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei quando você verá essa transmissão. Estamos aqui hoje para, então, transmitir a palavra do Senhor e que ela continue sendo usada, como vocês têm feito nos últimos dias, como forma de culto no seu lar, em o nome de Jesus. Sou o pastor Sérgio Conrado, pastor da Igreja Cristã Evangélica do Jardim América, em Goiânia, e que Deus continue assim abençoando as nossas vidas, guardando a cada um de nós diante desse momento de pandemia que nós estamos enfrentando. Quero poder orar nesse momento, antes de podermos assim transmitir a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajude e continue sustentando, Deus, a cada um de nós, a cada pessoa que irá, Deus, parar um pouco na sua vida e ouvir esta mensagem, que elas, ó Deus, continuem encontrando no Senhor, na Tua palavra, Deus, a força necessária, a esperança, Deus, correta em Cristo, para continuar, Deus, passando por esse momento tão difícil das nossas vidas. Fique com cada um de nós e nos ajude a nos mantermos, Deus, firmes no Senhor e aguardando, acima de tudo, seja o término desta pandemia, seja, Deus, a volta de Cristo para com as nossas vidas. Te peço, guarde a cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como temos feito nos últimos domingos, temos então meditado sobre o Sermão do Monte, sobre os ensinos de Jesus, Mateus capítulo 5, 6 e 7, e hoje aqui, dando continuidade com vocês, vamos abrir então a nossa Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5 até o versículo 8. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. O tema da mensagem desta noite é oração, uma prática recomendada. Prática recomendada porque o próprio Cristo praticou a oração, mas Ele está aqui agora incentivando, declarando aos seus seguidores, aqueles que passarão a ser seus discípulos, de que a oração precisa ser algo prático na vida deles também. É este ensino de Jesus nesta noite para com as nossas vidas. Mateus capítulo 6, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Até aqui, meus irmãos, então olhemos para este ensino de Jesus e compreendamos então como ele vai nos orientar no que diz respeito à oração, a algo, como eu disse, que precisa ser algo prático na vida cristã. Acredito que Pontes é a melhor ilustração dos ensinos de Cristo para com as nossas vidas. Pontes, nós mesmos a usamos. A usamos, na verdade, para chegar do outro lado. Pontes são usadas para nos ajudar no que diz respeito aos obstáculos. Ou seja, eu precisava chegar do outro lado e havia então, geralmente, um riacho, um rio, um grande buraco. A ponte, então, ela é construída para nos levar para com o outro lado. Nestes versículos que acabamos de ler, enxergo exatamente, amados, mais uma vez, que Jesus está nos mostrando o motivo daqueles que exercem uma ação com a finalidade de serem vistos pelos outros. Versículos 2 e 5, o da semana passada e o de hoje aqui, encontramos exatamente a ação sendo feita por parte dos religiosos com a finalidade de que eles fossem vistos, percebidos, então, pelos outros, ou seja, uma busca pela uma recompensa vazia. Mas Cristo está aqui, na verdade, nos levando, mais uma vez, a avaliar a recompensa que se encontra
no Pai, livre do que os outros falam sobre aquilo que nós então fazemos. Motivações, somos movidos por elas. Por exemplo, quando temos uma meta a ser alcançada no trabalho, com isto, o que nós fazemos? Nós então trabalhamos, e não necessariamente apenas por causa do dinheiro, porque nem todo trabalho, ele tem o pagamento devido daquela devida função tão honrosa. Então as pessoas não trabalham simplesmente apenas por causa do dinheiro. Há pessoas que de repente ganham muito e abrem mão daquilo para viver de maneira mais simples, para ganhar menos, mas terem prazer naquilo que elas estão fazendo enquanto trabalho. Mas pense ainda na meta, na conquista, por exemplo, da compra de uma casa, da compra de um carro, ou do sonho de uma grande viagem. Tudo isso, o que você faz para isso? Você então passa a economizar. Então a motivação de economizar está na finalidade daquilo que você quer alcançar. Isto é a motivação, isto é aquilo que está muitas vezes no coração das pessoas. Mas, por exemplo, ler a Bíblia precisaria estar como finalidade, como propósito, a sua edificação, o seu crescimento espiritual, e isto faz com que a leitura pudesse ser motivadora por si só, por você ter a finalidade de crescer, então, espiritualmente. Mas eu pergunto, quais são nossas reais motivações quando nós, então, oramos? Porque o que Cristo está aqui agora, dentro dos seus ensinamentos, apresentando para aquela multidão no Sermão do Monte, é de que a oração não é algo tão simples e corriqueiro. Não, ele está aqui nesse momento dando um grande valor à oração. E Cristo vai nos apontar 3 motivações, 2 erradas e uma certa dentro do seu ensinamento. Mas antes de avaliarmos as motivações, é importante percebermos a ponte que está sendo construída, ou seja, amados, o privilégio que Cristo está nos oferecendo através da oração. Então observe quando ele diz nos versículos 5, 6 e 7, e quando vocês orarem, mas quando você orar, e quando orarem, lembre-se, amados, que este é o maior dos privilégios que Cristo está nos oferecendo através da sua vida, que se confirmará com o véu que rasgou-se de cima a baixo. Entrarmos, amados, na presença de Deus, para conversar com Deus, para nós mesmos falarmos com Deus. É isto que está sendo apresentado por Cristo, amados, é esta ponte que está sendo aqui agora entregue da parte de Cristo aos seus seguidores, aos seus discípulos. O que ele está aqui não é apenas recomendando que os outros façam isso, porque nós percebemos e vemos na vida de Jesus que ele mesmo praticou por várias vezes este momento da oração, seja orando por alguém ou orando muitas vezes sozinho, orando então ao Pai. Que fique claro para nós nesta noite, que fique claro para você quando você meditar nesta palavra, que ninguém substitui o que somente você pode fazer, ou seja, orar com o Pai, conversar com o Pai, que isto fique claro. Não estou dizendo com isso que você então deve ou apenas procurar alguém para orar por você, ou sempre, não estou dizendo que você não pode pedir alguém para orar por você. Entenda isso, a sua oração, a sua busca será muito importante, e Cristo está exatamente nos mostrando que isto precisa fazer parte da vida cristã. Agora, avaliemos, pensemos aqui sobre estas motivações. A primeira delas que eu quero destacar está na ideia dos religiosos com o seu mérito. Porque é assim que eu percebo aquilo que Jesus está destacando na vida destes homens. Pois a palavra usada para descrever esta cena, como ele fez no versículo 2, é a palavra hipócrita. Não fazermos como os hipócritas, não orarmos como os hipócritas. E o significado desta palavra no dicionário, ou aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra, que dissimula sua verdadeira personalidade e afeta quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir a sua verdadeira natureza.
Qualidades, diz ainda o dicionário, dos sentimentos que não possui. Uma pessoa fingida, falsa, simulada. Isto é o que diz respeito ao hipócrita. Na Escritura ainda trazendo a ideia de um ator, de alguém que usa uma máscara para demonstrar ser uma outra pessoa, ou ser uma pessoa que ela não o é. John Stott, ele declara o seguinte sobre o hipócrita: é aquele que deixa de lado a sua verdadeira identidade e assume uma identidade falsa. O problema com a hipocrisia religiosa, para com o que Jesus está destacando, é que ele deliberadamente pretende apenas enganar os homens. Enganar os homens ao demonstrar ter um tipo de atitude de vida que ele não o tem. Ou seja, ele apresenta, e podemos perceber isso no versículo 5, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa, ou seja, às vezes apenas um elogio daquele por quem ele está fazendo algo naquele momento, orando que seja. E Jesus diz: olha, quando for orar, e eles oravam, e às vezes oravam por alguém, oravam pelo povo, mas eles estão apenas apresentando isso para o povo, e Jesus: vocês já receberam a sua recompensa, serão elogiados pelos homens apenas, não por Deus. Chegaremos isto mais à frente, perceberemos isto mais à frente. Então observe que neste caso ele está apresentando uma imagem de mérito, ou seja, apresentando quem ele é um religioso, ele se apresenta então nas sinagogas, ele se apresenta nas ruas, ele se apresenta nas praças para apenas elevar a sua voz. Como minhas palavras são lindas, esta é a ideia do mérito. Olha, eu sei fazer, eu sei orar, eu sei como realizar isto que eu estou fazendo. Como sou melhor do que os demais homens. Lembra, esta foi uma das orações citadas por Cristo de um religioso. E aquele homem simples que de repente orou: Deus, ser propício a mim, pecador. O outro dizia: não, olha, Deus, eu não sou como os demais homens. O que Cristo está aqui agora nos apontando é exatamente que este homem, que esta vida, que esta pessoa que está a orar, ela está orando e dizendo: olha, eu mereço receber o que eu estou pedindo. Nós temos visto esta prática, infelizmente. Pessoas que justificam as suas orações diante de Deus, dizendo: mas Deus, eu sou fiel, Deus, eu sou dizimista, Deus, eu frequento todos os cultos. E esta ideia do merecimento, e Cristo está falando desse hipócrita que está dizendo: olha, eu mereço. Cristo diz: olha, você já recebeu sua recompensa. O merecimento, amados, é sim um problema na nossa oração, e quando nós a justificamos ou tentamos trazer ela para com a nossa vida. Então lembra o que Stott disse: a finalidade, muitas vezes, é apenas enganar o homem. E eu vejo aqui, amados, 3 tipos de engano presentes na hipocrisia religiosa. O primeiro engano é o engano inocente. Pessoas que às vezes buscam algumas igrejas, inclusive igrejas tidas como evangélicas, que são aí constantemente enganadas, porque muitas vezes a oração que é feita por ela tem um preço. Isso é incentivado muitas vezes: olha, se você quer ser abençoado por Deus, que você então faça isso, porque isso vai demonstrar que você tem fé, E quantas vezes as pessoas são enganadas de maneira inocente, neste caso, apenas para ser visto diante dos outros. Nós conhecemos a expressão vivendo apenas de aparência. Quantas vezes este engano inocente tem feito parte de vida de igrejas evangélicas? Até tem a boa intenção, as pessoas estão ali, as portas estão abertas, há oração pelas pessoas, mas quando talvez dizem para elas que elas deveriam provar mais a fé delas, que elas deveriam talvez dar algo a Deus para provar a fé que elas têm, e aí talvez aí está o engano da inocência. E a inocência está naqueles que buscam tais lugares, tais pessoas e tais homens que se oferecem nesse tipo de oração, pelo mérito. Observe o que nós temos refletido. O segundo engano que eu percebo da hipocrisia religiosa está no engano intencional. E aí literalmente não há um disfarce aqui, há literalmente a ideia de ganhar algo em troca. Algo que eu faço para receber então algo em troca. É a ideia dos privilégios do ofício, é a ideia da justificação: olha, sou filho de Deus. O que os religiosos faziam nas praças, nas ruas, é dizer: eu sou sacerdote, eu sou um fariseu, eu sei o que Deus quer para vocês.
Esta ideia de tentar justificar e de maneira intencional, a ideia de ganhar algo em troca. E lembre-se o que Jesus diz: olha, vocês fazem isto com a finalidade de serem vistos pelos homens. A troca está talvez no elogio. Um problema. Quando de maneira intencional nós talvez agimos assim para com Deus nas nossas orações. Eu vou buscar mais a Deus, mas eu vou buscar mais porque talvez esta frase já carregue e traz por si só a ideia daquilo que eu estou buscando, que eu estou querendo por trás, que não seria apenas o estar com Deus mais, o ter intimidade com Deus mais, mas aquilo que eu posso talvez ganhar com isto, o engano intencional. O terceiro engano que aqui percebo é a ideia do engano eterno. E este é o mais sério deles, o pior deles, pois criar uma incredibilidade para com o Senhor, isto condena as pessoas ao inferno. E o que eu chamo de incredibilidade para com o Senhor? Porque a promessa da oração que será realizada, da oração que será feita nesses movimentos, quando a devida pessoa não recebe o que ela buscou, muitas vezes ela será acusada pelo próprio religioso de que ela não teve fé suficiente. E esta pessoa que já se sentia condenada por não receber o que pede, vai à igreja para buscar a esse Deus prometido nas orações prometidas, oferecidas como milagrosas, e quando ele não alcança, ele recebe ainda esta acusativa: olha, você não teve fé suficiente, você não provou a sua fé, e aí leva ela muitas vezes a dar, a vender, e a talvez pagar um preço por aquilo que ela está querendo, e aí quando ela não tem, ela não recebe, ela não alcança a graça, esses mesmos homens então dizem: olha, você não teve fé suficiente. Na verdade, eles criam não apenas uma decepção humana, porque o homem muitas vezes não vê quem prometeu, o homem que prometeu, ele vê Deus por trás disso. Ele acha que Deus não abençoa, ele acha que Deus não abençoou, ele acha que Deus não ama, ele acha que Deus não tem nenhum propósito para com a vida dele. E esta, infelizmente, é uma mensagem de engano eterno, porque muitas vezes essas pessoas se afastam das igrejas e não querem mais saber de igreja, não querem mais saber de Cristo, não querem mais saber de Deus, porque na verdade a incredibilidade foi para com o Senhor e não para com aquele pastor, aquela igreja ou coisa do tipo. Um grande perigo. A segunda motivação que percebo que Cristo nos apresenta está então no versículos 6, versículo 7, aliás, diz assim a palavra do Senhor: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, não sejam iguais a eles. Preste atenção, as motivações aqui muitas vezes são governadas pelos fatores internos e externos. Ou seja, os gentios e o controle sobre a divindade, ou melhor palavra, os pagãos, como utilizada na NVI, os pagãos e o controle sobre a divindade. Aquilo que necessitamos, aquilo que carecemos, está debaixo do nosso controle, e a execução, o alcance da bênção, o alcance daquilo que queremos ter, está meio que no controle. E assim viviam os pagãos, e Cristo está exatamente agora dizendo que esta motivação é errada quando você ora, quando você acha que tem o controle de todas as coisas. E, amados, todos nós, seja aqueles que estão dentro de igrejas ou aqueles que estão no mundo sem Deus, têm tido a oportunidade de perceber o quanto que elas não têm controle sobre as suas vidas. Este momento de pandemia, de quarentena que nós estamos vivendo, demonstra para nós, traz a percepção de que nós não temos controle sobre a nossa própria vida. Nenhum de nós. E talvez isso precisaria nos despertar a perceber a nossa necessidade e carência que nós então temos de Deus. Antes de apresentar então esses fatores internos e externos,
eu quero apresentar uma visão bastante interessante, declarada pelo pastor Carlos Queiroz. Ele declara o seguinte: no paganismo, ou seja, no meio dos pagãos, o adorador relaciona-se com o sagrado com a concepção de que o adorador tem controle sobre suas divindades. Mas não se esqueçam que tais divindades são ídolos, imagens. E estas, de acordo com o salmista, não têm inteligência, vontade, iniciativa, não falam, não tocam, não veem. Enfim, são sem poder algum. Sendo assim, segundo o pastor Carlos Queiroz, tal orante, aquele que ora, define a partir dos seus interesses o que as suas divindades devem fazer por elas. Então observe a seriedade daquilo que Cristo está dizendo: não ore como os pagãos, que acham que por muito repetir, por muito falar, vão convencer as suas divindades a dar o que elas querem, o que elas acham que precisam. E é assim que oravam os pagãos. Jesus disse: olha, não orem como os pagãos. Não orem achando que vocês têm o controle sobre, não apenas o teu pedido, preste atenção o que está por trás disso, mas controle sobre a divindade, o controle sobre Deus. Irmãos, vamos lembrar de que forma, quantas vezes Jesus orou dizendo: Deus, não faça a minha vontade. Jesus nos ensinou a orarmos pela vontade do Senhor, segundo a vontade do Senhor. Jesus nos ensinou a sabermos entender a resposta de Deus enquanto oramos ao Senhor. Há muito desses ensinos da parte de Cristo para os seus seguidores. Os fatores internos, estes criados apenas por nós mesmos, aquilo que nós imaginamos, queremos, desejamos, criados apenas por nós mesmos. Aqui nós enfrentamos, amados, a pior das motivações: querer apenas o que me interessa. Então, não importará a forma como se ora, ou como se desenvolve a relação dele com a divindade. O importante é que estejamos sendo atendidos diante do que nós pedimos. E por que isto é sério, irmãos? Porque isto vai nos levar, na verdade, a uma concepção que se eu sempre peço a Deus e sempre recebo tudo de Deus, e que bom, Deus sempre vai me atender e sempre me atende, eu talvez não olho para uma parte da minha vida que diz respeito, e daqui a pouco falo um pouco mais sobre isso, sobre o meu pecado. Porque é bom orar a Deus. E se eu oro a Deus, Ele me atende sempre, eu sempre tenho o que eu peço, porque eu imagino que Deus me deu. E aí isso significa que eu tenho controle, mas eu não confesso os meus pecados, eu não compreendo que os meus pecados estão lá na minha vida e que precisam serem confessados, então há algum problema aí. E o problema, na verdade, vai estar nos fatores externos disto. Então, internamente, eu crio os meus desejos, eu crio os meus interesses, eu crio a minha maneira de receber aquilo que eu quero. Isso é controle. Os fatores externos, estes criados pelas circunstâncias da vida e pelos outros. O aspecto mais sério aqui é o que diz respeito à decepção que os outros criam diante daquilo que eles falam sobre o que Deus disse que daria. Nós citamos isso agora há pouco. Promete-se algo, Deus não cumpre, a pessoa se decepciona com Deus. Uma decepção agora com a pessoa que também prometeu. Ela se afasta da igreja, ela se isola da igreja, ou se não vive um relacionamento na igreja, ela até vai à igreja, mas não tão mais profundamente. Porque ela aprendeu, na verdade, o que aqui Jesus diz que esses pagãos aprenderam. Eles aprenderam uma fórmula. E a fórmula aqui que Jesus diz é, olha, eles acham que por muito repetirem o que estão falando, vão ser ouvidos pela sua divindade. E qual é a fórmula, amados, que às vezes nós mesmos criamos em nossa própria vida? É a da relação individualista, onde descobrimos tal fórmula. Assim como eles pensavam que eram ouvidos por repetirem aquilo que se falava. E a fórmula nossa, muitas vezes, amados, é a de estar bem com Deus, sem precisar do próximo, ou mesmo, pasmem,
do próprio Deus. Como assim, pastor? É o que eu acabei de falar. Você ora a Deus, você acha que tem o controle daquilo que você está falando, fazendo, recebendo, e ainda assim você continua vivendo uma vida sem confissão de pecado. Você ora a Deus e recebe todas as coisas, você trabalha, você tem família, mas, por exemplo, eu vou tocar só num ponto simples, e talvez você vá achar que eu estou exagerando, mas de repente você tem família, você tem trabalho, você tem tudo, só que você não dizima. Esse é alguém que está orando como um pagão, tem o controle sobre todas as coisas, e não reconhece que o não dar dízimo é um pecado em sua vida. E eu poderia abordar tantas outras coisas aqui? Poderia, mas eu quero talvez abordar aquela que mais, talvez, mexe conosco. Como já disse uma vez o meu pastor, que foi meu pastor lá em Mossoró, o pastor Jailson, ele dizia que a última coisa que muitas vezes se converte na vida de um crente é o bolso. E depois que eu passei a estar como pastor, realmente percebi que isto muitas vezes acontece na vida de pessoas que se convertem. Já outras, como o caso, por exemplo, da mãe do meu concunhado, que tem ido a uma igreja evangélica, e antes mesmo dela tomar as decisões e fazer algumas coisas que ali a igreja poderia talvez exigir dela enquanto cristã, ela já começou a dar o dízimo desde que chegou. Por ela mesma, ela entendeu que deveria fazer isso. E isso foi um testemunho que eu ouvi do meu próprio concunhado, o Davino. Então é interessante isso. Como que isto às vezes está nos extremos. Uma pessoa que chega na igreja agora e ainda nem passou por todos os procedimentos, batismo e tantas coisas que envolvem a vida cristã, mas já está dando dízimo. Entende? Este é o orante que determina, segundo os seus interesses, aquilo que ele acha que tem controle. E isto é um problema para com a nossa vida cristã. É uma fórmula. Eu continuo sendo abençoado por Deus. É assim que eu entendo e acho que estou sendo abençoado por Deus. Isso é ter controle. Mas, talvez, precisa de outras coisas mais estarem acontecendo na vida deste homem. A terceira motivação, e agora a correta, as duas primeiras, erradas. A terceira motivação está na intimidade. A intimidade com o Pai. Cristo, na verdade, amados, já tem nos mostrado e revelado em seu ensino até aqui, que o Pai sabe o que se passa em nosso coração. Por isso, Cristo pode afirmar: então seu Pai que vê em secreto o recompensará. Versículo 6. Seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês o pedirem. Versículo 8. A intimidade, amados, é a terceira motivação. Mas nós veremos esta motivação semana que vem, no domingo que vem, onde nós estaremos exatamente meditando sobre a oração do Pai Nosso. A motivação correta que precisa estar diante de cada um de nós, a intimidade com Deus através da oração. E isto veremos diante daquilo que Cristo falou na oração do Pai Nosso. Mas a minha oração ainda por você é que você continue desenvolvendo e entendendo que a oração é um privilégio que Cristo concedeu a cada um de nós, podermos orar ao nosso Pai, termos a liberdade de estar com Ele, para orar, para conversar, para falar um pouco de tudo com Deus, que nos conhece, sabe que nós somos, mas que Ele nunca vai abrir mão, e nós veremos isso nos próximos ensinos do Sermão do Monte. Ele nunca vai abrir mão de que esta relação com Deus, na vertical, é uma vida também na horizontal. Deus não abre mão de que tenhamos esse tempo com Ele, mas Ele deseja que também desenvolvamos isso com o nosso próximo, em o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Quero poder orar por você nesse momento, em o nome de Jesus. Pai, nos ajude a entender de que sim, a oração como prática recomendada é essencial para a nossa vida. Nos ajude a perceber, Deus, os pontos de oração errada, que às vezes nós mesmos praticamos. Nos ajude a consertar no caminho, em nossa jornada, enquanto ainda nos relacionamos com o Senhor e com o nosso próximo, a como orarmos ao Senhor, a termos a motivação correta desse tempo tão importante, tão essencial, tão primordial para com a vida cristã. Nos ajude e nos abençoe a tal prática, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.
quero ainda, nesse momento, convidá-los, lembrá-los, domingo que vem, aqui em nossa igreja, às 9h30 da manhã, nós estaremos reunidos para celebrarmos o dia do Senhor, e queremos não somente fazer isto, ou seja, celebrar esse grande dia com os nossos irmãos e com todos vocês, mas queremos também, de repente, a partir daquele momento, a partir daquele dia, dar continuidade aos nossos cultos, que serão, a princípio, realizados todo domingo pela manhã. Essa é a nossa ideia, e claro que esse é um convite, mas se você ainda sente a liberdade de tomar decisões no que diz respeito a não vir, não pastor, eu prefiro às vezes ficar em casa ainda, mas eu gostaria de encarecidamente fazer que você entenda que, pelo menos, venha domingo que vem. A ceia é algo importante. Lembre-se que Cristo deixou como sinal de aliança, que precisa ser por nós renovada. Então, venha participar, venha ter esse tempo domingo que vem. E os próximos domingos, enquanto estamos vivendo a quarentena, você decide se virá ou não, mas convido. Venha domingo que vem, 9h30, aqui na igreja, iremos celebrar o dia do Senhor. Que Deus continue abençoando, sustentando, guardando a cada um de nós. E amados, a liderança da nossa igreja está aí. Todos vocês têm os contatos, então continue. Se caso haja alguma necessidade, nos ligue, nos procure a mim. Estaremos aqui à disposição para atendê-lo da melhor forma possível nesse momento, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado.